Eba, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, dia 9 de maio de 2023. Estamos ao vivo, começando mais uma edição do Seu Rei de Verdade. E no programa de hoje vamos debater um tema extremamente importante para toda a família paraibana, do Brasil, inclusive. A gente está aqui com a promotora de justiça, a doutora Fábia Dantas, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança, do Adolescente e Educação do Ministério Público aqui da Paraíba. Vamos saber quais são as ações do Ministério Público nesse sentido em relação à violência nas escolas, um tema que preocupa e de todo acompanhamento da sociedade paraibana. Doutora Fábia, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença, disponibilizar um pouco do seu tempo para estar aqui conosco, debatendo um tema tão importante como esse. Muito obrigado, seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos, a todas. Realmente eu vim porque é muito importante a gente estar aqui, porque nós passamos por momentos muito difíceis e se a gente não continuar tomando as rédeas da situação, a gente vai voltar a passar. Então, o Ministério Público, desde o início dessa confusão que se criou, né, desse pânico, que a gente pode dizer assim, criou-se um comitê de crise dentro do próprio Ministério Público, porque, como a gente pode ver, a questão do ataque às escolas, ou o ataque contra as escolas, ele é multifacetário. Então, ele tem que ser abordado de uma série de fatores. Por vários núcleos. Por vários fatores. Então, entrou o CAL, que é a Coordenação da Educação, entrou o da Cidadania, o GAECO, né, a questão da vigilância, o CAL Criminal do Ministério Público, o Procurador-Geral de Justiça, e a gente, com articulação com as polícias civis, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com as secretarias de educação do Estado e dos municípios, para que a gente fizesse uma articulação, primeiro, para esse primeiro momento, para evitar e tentar abordar e verificar esses pontos de possíveis ataques, identificar perfis, identificar possíveis crianças ou adolescentes, que a gente já tem, infelizmente, crianças nesse meio, por meio de redes sociais, e fazer um mapeamento e uma investigação nesse sentido, para que a gente já ficasse um pouco mais preparado. E eu quero fazer o registro, o testemunho que da importância, o Ministério Público e as forças policiais também não estão deixando esse assunto esfriar, como a gente diz. Ou seja, ele sai um pouco da pauta, porque os episódios vão ficando distantes e, de certa forma, outras atribuições vão entrando. E vocês não estão deixando esse assunto esfriar efetivamente. Bom, eu divido sempre em vários filtros que são necessários para debater esse tema. Tem o filtro da família, o filtro da escola e também das forças de segurança. Quais são as orientações do Ministério Público, doutora Fábia, em relação, primeiro, vamos primeiro para a família, nesse núcleo e para esse filtro. Quais são as medidas, as ações tomadas nesse núcleo e que devem ser tomadas pelos pais, pela família, para ir evitando? São duas instituições de grande valor dentro da conjuntura, né? Família e escola. Então, a gente tem que haver uma comunicação entre escola e família, até porque a gente precisa saber das fragilidades daquela família, para que a escola consiga identificar, dentro das atribuições dela, o que é que está acontecendo. E a família prestar atenção, no mínimo, do que está acontecendo dentro do quarto do seu filho. O que é que ele está acessando na internet, o que é que ele está entrando. Porque, assim, há pouco tempo atrás a gente entrava, era Deep Web. Hoje não, hoje é TikTok, hoje é WhatsApp. Antigamente estava escondido, hoje está mais... Hoje está na superfície. Na superfície. E, assim, o papel do pai é orientar, é mostrar, é dizer... Porque, assim, nós trabalhamos com seres em formação, com crianças e adolescentes, são seres em desenvolvimento, então são muito mais fáceis de ser ludibriados por essa gama que a gente sabe que tem nesses vários nichos, né, dos jogos, que eles coaptam realmente as crianças e os adolescentes para esse mundo. E aí cabe também à família identificar, até para proteger. Sim. E vocês perceberam nesse trabalho, nessa atuação e nessa experiência que há, de certa forma, uma omissão, seja ela deliberada ou não, mas há ali um distanciamento dos pais
Há uma falta também de informação por parte dos pais. Há talvez, deixar um pouco de lado. Até pelo nosso dia a dia. Corrido. Mas, assim, a gente tem que acordar que antes era mais perigoso estar na rua, né? Hoje, às vezes, é mais perigoso estar dentro de casa, né? Dentro do quarto. Então, serve até de um alerta, né? Para os pais, a importância de saber o que é que está sendo visualizado pelos filhos dentro de casa, né? Porque isso consegue cortar nessa raiz logo. Nem precisa ir para a escola, nem precisa ir para a polícia. Muito mais a questão da prevenção, né? Que a gente trabalha também em duas vertentes. A prevenção, que é o que a gente quer que aconteça, para que se evite fatos futuros, mas tem casos que é necessário se chegar à repressão. Eu me surpreendi muito com alguns casos, já dessas operações que foram feitas pela Polícia Civil, GAECO, de que em alguns casos a criança ou o adolescente fez por brincadeira. Ou seja, era uma criança que tinha um histórico bacana, não tinha problema, nem em casa, nem tudo, mas não queria ir para a aula e fez ali uma brincadeira. Eu fiz porque eu não queria ir para a aula e tal. E os pais, naturalmente, não passaram por eles e foram surpreendidos com abordagem policial nesse sentido. Algumas crianças, né, e alguns adolescentes chegaram a ser pegos com armas brancas, já com algumas postagens. Mas aí a gente consegue diferenciar, a inteligência consegue diferenciar. O que seria gravidade ou o que era brincadeira? E às vezes, assim, o que é fake news, assim, tem umas fake news muito bem elaboradas, mas assim, de o que é realmente um fato crível, de um fato que se torna brincadeira. E aí a importância do controle dos pais para não chegar a esse ponto. Mas que aí gera, independentemente de ser brincadeira ou gravidade, gera transtorno do mesmo jeito. Gera pânico. A gente estava no momento que qualquer notícia que saísse era transformado numa coisa assim. Até em grupo de WhatsApp, de um para o outro, você diz, não vamos disseminar não, mas até no Instagram você via, no grupo de WhatsApp, e causava pânico realmente. Isso tudo. Agora, doutora Fábio, eu vou perguntar agora para a promotora de justiça, operadora do direito, qual é o nível de responsabilização dos pais em relação diante de um episódio de maior gravidade em que a criança ou adolescente fez realmente, se preparou realmente para fazer algo disso e os pais não conseguiram vislumbrar? Luiz, assim, tem casos, né, como... Eu vou falar de um caso que já é conhecido, mas casos, assim, gritantes de ter dentro de casa armas, ter dentro de casa suástica, ter dentro do quarto, um estímulo, né? Ter dentro do quarto. Então, assim, qual pai que não entra no quarto do filho e não vê isso? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Então, tem chamamento para os pais, se os casos foram muito claros. Sim. Ver a questão da omissão também, porque tem casos que são muito gritantes, tem casos que não. Tem casos que realmente eles escondem muito bem, mas tem casos que são gritantes. Isso também dá para ficar evidente durante um curso de um eventual processo. Sim. De quando os pais estavam ali, nitidamente que o filho estava ali com... Sim, porque quando chega a se fazer uma busca e apreensão, se chega ao local e verifica o cenário, né? Cenário, certo. Doutora Fábio, a senhora falou uma coisa aí no começo da nossa conversa, que é o seguinte, tem um fluxo de informação dos pais para com a escola, porque aí eu já quero ir para esse novo filtro que é da escola. Que orientação são essas e que diagnóstico a senhora tem? O que é que a gente tem que trabalhar? A escola como um espaço de construção de paz. Que a escola é o lugar que é para que nossos filhos se sintam seguros. A gente está vivendo um momento anormal que a escola, que era o primeiro lugar para se sentir seguro fora da família, nós não estamos seguindo. Então, nós temos uma lei de 2019 que obriga que toda a escola tenha um assistente social e um psicólogo dentro da escola. Para que serve um assistente social e um psicólogo? Ele vai identificar, a gente saiu recentemente de uma pandemia, de um momento de exceção que a gente nunca passou. A gente já tinha um adoecimento. Então, esse adoecimento ele foi cada vez maior. E com esses profissionais, a gente tem como identificar aquele aluno que é considerado o estranho, que é considerado o isolado. Não necessariamente que esse perfil seja o perfil vai levar de isso, mas levanta um alerta, né? Aquele que de misoginia, racismo, que faz bullying, entendeu? E aí os profissionais da educação, eles têm que estar preparados para não identificar e fazer um atestado de que esse é um potencial.
tem que acolher, na verdade, e assim, tentar trazê-lo para a escola, mas é importante que ele identifique. E é importante a conversa da escola com a família. Porque muitas vezes fluxo de informação, a família tem informações que são relevantes para a escola e a escola tem informações que são relevantes para a família, mas eles não se conversam. Certo, isso não tem acontecido de forma alguma, nem nas públicas, nem nas particulares. Nem nas particulares. E aí a gente tem que criar esse fluxo, tanto a questão do fluxo, da parte da prevenção, de campanhas contra bullying, de informação, da oitiva dos adolescentes em si, para eles se sentirem pertencentes ao ambiente escolar. E essas tem que estar tudo dentro do estatuto, dentro do currículo das escolas, para que a gente saiba. Aconteceu uma possibilidade de identificação de uma pessoa, de um adolescente que tem um possível perfil. E aí, o que é que eu faço? Eu chamo, para onde eu direciono? E outra coisa que é importante é a questão da intersetorialidade, porque assim, a escola sozinha, ela não consegue. A gente precisa da saúde, a gente precisa da assistência social, a gente precisa da educação e a gente precisa da segurança pública. Certo. Agora, a segurança pública, eu sempre digo, a segurança fora da escola. Vamos chegar nisso. Extramuros. Vamos chegar nisso, né, a história de medidas da escola, porque eu queria lhe perguntar só, você falou aí na questão da obrigatoriedade de se ter um psicólogo e um assistente social. No mapeamento, vocês têm feito um mapeamento nas escolas daqui da Paraíba, públicas e privadas, nós temos de forma satisfatória esse índice ou não? Qual é o cenário, o que é que o Ministério Público tem feito sobre isso? A gente não tem. A lei é de 2019, para entrar em vigor em 2020, teve a pandemia. E aí, assim, a gente já foi repassado. O Centro de Apoio é um centro que dá apoio aos promotores e a gente repassa orientações. Certo. As nossas orientações, elas não são vinculativas, mas são orientações com peças, e já foi passado para todos os promotores do estado da Paraíba. Orientou os promotores como tratar, ver em cada município com o estado. O estado eu falei diretamente com o secretário de Educação. E ele, a princípio, ele vai abrir nos núcleos. A Paraíba é dividida em 14 gerências de ensino. Ele se comprometeu em colocar, a princípio, nesses 14 núcleos e depois ir multiplicando pelo restante dos estados. E os promotores, no caso municipal, já estão com o arcabouço jurídico para cobrar a presença, e além da presença, a capacitação continuada de como saber como falar, como acolher, porque assim, uma palavra maldita... Não é só assinaturas, minha escola tem um psicólogo, ele não vem, mas tem. Já está aqui, sentou aqui, está aqui na cadeira. Não, ele tem que ser um profissional capacitado para saber como ele vai abordar, como é que ele vai acolher esse adolescente, porque muitas vezes esse adolescente já vem de uma fragilidade anterior e uma palavra dita no momento errado pode desencadear. Então é tudo muito delicado. Qual é a sua opinião em relação a medidas ostensivas, podemos dizer assim, a serem tomadas nas escolas? A gente, inclusive, da imprensa mesmo, debatemos muito quando os episódios aconteciam. Olha, tem que colocar detector de metais, tem que colocar guarda armado lá dentro, enfim. Qual é a sua leitura sobre isso, doutora Fábio? A minha leitura, assim, policial, polícia, não, eu fui delegada de polícia, não, mas assim, lógico que em momentos de situações de flagrante, excepcionais, a polícia tem livre acesso às dependências da escola, mas assim, no dia a dia, a gente tem que trabalhar de outras formas, de forma preventiva, de saber o que é o conflito. E tem um PROERD, né, que trabalha com a polícia dentro da escola, mas de forma educativa, para mostrar o que é isso. Porque não adianta, a gente vai colocar arma dentro da escola. A gente tem capacidade. Talvez dizer assim, a gente falhou em todas as outras etapas e está indo para a etapa final, que é uma segurança ostensiva. E uma falsa segurança. Porque a gente não tem como controlar tudo. A gente pode aumentar a questão das rondas, as rondas ao redor das escolas, ter um fluxo de comunicação entre escola, polícia... Assim como teria com a família. Ou com fluxo. A gente tem um disque denúncia, e uma comunicação célere também com a polícia.
Mas, em casos excepcionais, logicamente, a polícia entra. Tá. Detector de metais. Detector de metais, eu não vejo muita coisa. Agora, revista... Se for algo que se passe sem que se perceba... Sem que cause constrangimento, assim. A revista sem nenhum indício, sem a revista coletiva, é totalmente... Eu entendo como desnecessário. Tem uma revista já dentro de casa, né? Mas é difícil. Para criança talvez mais fácil, mas para adolescente, você ficar todo dia pegando na bolsa do adolescente. Os pais, eu estou dizendo. Já seria um primeiro... Já é mais fácil para os pais fazerem isso, né? De tudo. Bom, eu queria saber qual o andamento e o destino, claro, precisa especificar cada caso, mas dos casos que foram levantados ao longo aqui na Paraíba e o destino processual, inclusive deles. Mas deixa só para a gente rapidinho ir para o intervalo comercial e a gente volta aqui conversando com a doutora Fábia Dantas. Rapidinho, um minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade. Volta ao vivo aqui no Rede Verdade. Vamos direto para Brasília. Napoleão de Castro está lá nessa terça-feira, acompanhando toda a pauta aí em Brasília. Tem a previsão aí da visita ou não do presidente Lula aqui em João Pessoa, num debate sobre as plenárias do plano plurianual do governo federal. Napoleão, é com você, querido. Meu abraço, Luiz. Cumprimentos a você e ao nosso telespectador nesta terça-feira. A equipe Arapuã retorna de Brasília com as informações, os bastidores e, claro, os temas mais relevantes de hoje. Daniel Galípolo, economista indicado ontem por Fernando Haddad, será um dos novos diretores do Banco Central, ele que passará por sabatina na comissão do Senado e também no próprio plenário do Senado Federal. Um nome que vem sendo muito bem aceito pelo mercado econômico, pela própria direção do Banco Central e também pelos senadores aqui em nível de Congresso. Por falar em Congresso, 3 ministros de estados estão hoje, Luiz, aqui no Senado da República. A ministra Simone Tebet do Planejamento fala de economia nas comissões do Senado. A ministra Margarete Menezes, um projeto de cultura do país, ela está expondo na Comissão de Educação e Cultura. E também o ministro Flávio Dino da Segurança Pública e Justiça. Já o relator da âncora fiscal, deputado Cláudio Cajado, da Bahia, tem hoje audiências com o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, e também com presidentes de frentes parlamentares. Ele está, de certa forma, pavimentando, né, a perspectiva para a aprovação desta proposta de âncora fiscal. Aliás, sobre isso, Luiz e telespectador do Rede, há pouco, nesta terça-feira, o presidente Arthur Lira disse que vai endurecer as regras nesse projeto de âncora fiscal mandado pelo governo para o controle dos gastos públicos em nível de Brasil. Expectativa nesta terça-feira, Luiz, para a instalação da CPMI, dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. 16 senadores, 16 deputados federais. Há uma expectativa para que agora à tarde a gente já tenha a definição dessa comissão mista parlamentar de inquérito. E aquele tão falado projeto das fake news que saiu da pauta na semana que passou, está havendo aí um entendimento entre governo e oposição e ele pode ser fatiado, Luiz, para ser votado por partes, para facilitar exatamente a apreciação por parte dos parlamentares. É uma ideia que surgiu a partir de ontem e que pode ser praticada a partir de hoje. Como última informação, Luiz, aqui do Rede Verdade, eu vi aí em vários portais da Paraíba anunciando a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo sábado na capital paraibana. Quero dizer a você que essa notícia não está confirmada, embora muitos portais aí do estado já tenham dado como certa, através de contatos com parlamentares da nossa bancada. Mas eu falei há pouco com a Casa Civil da Presidência da República e também com a assessoria de comunicação lá no Palácio do Planalto, onde a gente tem acesso diariamente. Não há ainda a informação da presença do presidente no próximo sábado, discutindo o orçamento e as propostas governamentais para o nosso estado. É claro que isso pode se confirmar logo mais, amanhã, mas eu quero só dizer que não é como está sendo dito aí nos portais, que já está confirmado. Não está confirmada a presença do presidente no próximo sábado. Só as informações de momento, aqui direto da capital brasileira, para o Rede Verdade, Napoleão de Castro.
Tá aí, Napoleão, muito obrigado. Olha, 3 minutinhos com o Napoleão, a gente fica sabendo tudo aí, tem uma verdadeira revisão sobre os fatos aí em Brasília. E eu vou aproveitar uma informação que ele trouxe aí, um gancho aqui com a doutora Fábia Dantas, promotora de justiça, ela que é coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Criança, Adolescente e Educação, e está muito imbuída nesse debate sobre, enfim, ações preventivas contra ataques e violência nas escolas. Napoleão falou ali sobre o projeto da fake news, um debate no Congresso e tudo. Qual a sua visão, doutora Fábio, em relação à questão de maior rigor no acompanhamento, inclusive sobre as big techs, as plataformas que querem liberdade total para gerar qualquer conteúdo? A senhora é a favor? Claro. Tem que haver. A gente não tem os cancelamentos por coisas tão mais simples, né? Tem uma foto que é um pouco até desnuda, eles já não tiram. Por que eles não tiram fake news? Num fato tão perigoso quanto é. Porque eles querem liberar até da escola, né? Assim, a gente tem que trabalhar essa questão, acho que não só dessa moderação, mas modelação, mas também da questão de retirar mesmo os conteúdos. Os conteúdos. Porque são conteúdos muito graves. Tanto assim, Luiz, desculpa, falando, assim, a gente conversando com o pessoal da imprensa, que foi um dos pontos muito importantes, para a gente trabalhar, como são várias frentes, e agradecer já de público a todos os órgãos de imprensa da Paraíba que foram muito solícitos para a gente evitar... Atender o pedido do MP? Atender o pedido do MP, essa questão do efeito contágio, que é tão importante, porque assim, se a gente, se vocês, como imprensa, né, divulgam de forma minuciosa, como foi, usou isso, entrou assim, usou uma máscara, isso incentiva que demais pessoas que nem estavam aí, aí vão pegando, puxando, e é uma forma, e é cientificamente provado que tem esse efeito contágio. Né? Porque, na verdade, você talvez até estimule um universo de crianças ou adolescentes que tem até aquele sentimento que precisava de uma inspiração. E aí tem aquela questão do adolescente isolado, o adolescente que vive à margem ou por ele ou por bullying dos outros, e ele vê nessa forma uma forma dele ser o herói. E assim, o agressor como um herói, né? A gente não pode mostrar o agressor como um herói. Certo. Muito antes, pelo contrário. Então, ou seja, é um combate de que os conteúdos devem ser cortados já na raiz, assim. As big techs, as grandes da tecnologia, das redes sociais, deviam dizer, esse algoritmo não permite esse tipo de conteúdo. E eles têm condições de fazer isso. Têm condições de fazer isso, mas querem, lamentavelmente, lucrar com isso. Doutora Fábio, eu lhe perguntei sobre o destino e como é que está sendo do processo das crianças e adolescentes que já foram aí puxadas para o debate, seja por brincadeira, seja por seriedade e gravidade, no caso aqui na Paraíba. A gente fez foi um monitoramento muito grande em conjunto da Polícia Militar, da Polícia Federal, da Polícia Civil, do GAECO, né, junto com o CAL tem uma coordenação criminal também dentro do Ministério Público, e a gente conseguiu identificar várias situações, e dentre elas crianças e adolescentes. As crianças, elas, embora pratiquem atos infracionais, eles não são julgados. Eles vão ser aplicadas medidas protetivas por parte do Conselho Tutelar, aplicada alguma medida. E aí os adolescentes não. Os adolescentes, eles são representados judicialmente, tem um processo judicial, procedimento especial contra adolescente em conflito com a lei, onde são verificadas as situações, as provas, com o direito, logicamente, à defesa, ele é ouvido e, ao final, se decide se há ou não provas para se levar a uma condenação. Isso no caso da brincadeira e do trote também, porque é um alerta que a gente dá até para os pais e adolescentes, ver, assim, né? Olha, não brinquem com isso. Né? Não brinquem. No nosso tempo, o trote era aquele, você apertava uma campainha e saia correndo. Exato. Mas essa é uma brincadeira mais séria. É uma brincadeira que gera um pânico que estava antes do dia 20 e a gente sabia como é que estava, não podia nem como é que estava a situação, né? Então, assim, é uma situação muito séria, uma situação muito grave. Pais, mães, assim, conversem muito abertamente com seus filhos, porque não é brincadeira, assim, ter ataques, e são vidas que se perdem. Sim. E a gente não pode brincar com vidas.
Eu queria fazer agora a pergunta talvez mais importante dessa nossa conversa aqui. Claro que a senhora não tem uma bola de cristal para fazer um atestado de adivinhação para frente, para trás, mas eu queria lhe perguntar, com base nas informações que a senhora já colheu e acompanha, da experiência e da vivência. No caso da Paraíba, qual é o nosso cenário? É um cenário para se preocupar, não se preocupar, enfim, nós temos grandes e muitos indícios de algo ou não. Que retrato a senhora tiraria em relação a isso? Luiz, porque isso é muito... A gente pode ter um retrato e esse retrato ele reproduzir. Certo. Mas, assim, está sendo feito um controle, o máximo de controle possível por parte de todas as autoridades e de forma irmanadas mesmo, com imbuídos de um mesmo fim. Certo. Além disso, né, dessa questão da repressão, que é um enxuga-gelo. Se você não trabalhar a prevenção... É só no final. Você vai continuar com a repressão, identificando um, identificando o outro. E a gente tem outros crimes, a gente tem outras coisas para trabalhar. E aí, o que é que a gente tem que trabalhar com a escola? A gente tem que trabalhar a política de paz, a justiça restaurativa dentro da escola, campanhas contra bullying dentro da escola, sim, escutar os alunos, o que é que eles querem, o que é que não quer, qualificar os professores. Então, a gente tem que, nesse momento, embora não baixar a guarda para a parte repressiva, a gente tem que trabalhar a parte preventiva, trabalhar com as escolas, trabalhar com as redes de ensino, estadual, municipal, pública, privada, para que a gente tenha realmente um fluxo e que esse fluxo funcione e que a gente consiga, dentro dessa sistemática, identificar possíveis agressores ou não, acolhê-los, sabe, levar para a área de saúde, porque há um adoecimento mental realmente, e a gente trabalhar para evitar que isso volte a acontecer. Porque, assim, se a gente trabalhou, e a gente trabalhou muito nesse período, e a gente parar, isso vai voltar. Sim. Certo. Então, só finalizando. Claro. Desculpa, eu falo demais. Não, até lhe pedir uma mensagem, que a senhora pudesse finalizar com uma mensagem, seja para escolas, pais e, enfim, todos, mas se a senhora pudesse assim, olha, eu tenho tantos segundos para poder falar sobre esse tema, deixaria aqui mensagem específica. Pais, preste atenção, os pais, mães, responsáveis legais, preste atenção no que está acontecendo dentro do quarto, não tem aqueles filhos do quarto, escolas, gestores, governador, prefeito, olhem para as escolas, capacitem os profissionais, coloque assistente social, psicólogo, para a gente trabalhar realmente com uma escola de qualidade. A gente já veio de um período que as escolas ficaram tanto tempo fechadas. A gente tem o dever, a gente está devendo a essa geração uma escola de qualidade e uma escola que traga cidadania e profissionalização ao menor, ao adolescente e à criança. Tá, e doutora Fábia Dantas, muito obrigado pela sua participação aqui no Rede Verdade. Parabéns pelo trabalho, parabenizo sua equipe inteira e aproveitem em seu nome para parabenizar todo o trabalho do Ministério Público, das polícias, civil, federal, enfim, militar, imbuídas nessa luta em favor das famílias, das nossas famílias. Obrigado. Eu posso só acentuar assim que nada do que foi feito não poderia ter sido feito sem a coordenação do nosso procurador-geral, que de todo momento ele se articulou, chamou todos e a gente está conseguindo fazer isso com ele como o grande coordenador. Ok. Obrigado e parabéns. Obrigada a você. Obrigada a todos. Bom, a gente está ficando por aqui. A você o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até amanhã, se Deus quiser.